Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se pediu a Deus para perdoar seus pecados e se estava falando sério, você não é culpado. Eu declaro que você é inocente. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, você cresce de pouco a pouco. Eu comecei no porão da minha casa. Foi lá que meu ministério começou, no porão da minha casa. E eu fiz pequenos estudos bíblicos por 5 anos e depois trabalhei numa igreja por mais 5 anos e Deus me disse para assumir o ministério, ir para o norte, sul, leste e oeste. Eu fiz tantas reuniões de 25, 50, 70 pessoas. Se aparecesse uma multidão de 100, eu achava que tinha morrido e ido para o céu. E eu sou grata por nunca ter desistido e chegado onde estou agora. Estou ansiosa para ver o que mais Deus vai fazer comigo antes de me levar para casa. Amém? Eu acabei de fazer 80 anos este ano, então É interessante como você se sente sabendo que viveu a maior parte da sua vida, mesmo se eu vivesse até os 100 anos, o que eu não tenho certeza se quero, mas mesmo que fosse assim, eu teria apenas 20 anos restantes e assim eu decidi aproveitar ao máximo os anos que me restam e assim eu praticamente digo o que eu quero agora quando eu estou no púlpito. E faço o que eu quiser. Uma salva de palmas para o Dave ali. E vou dizer, o Dave é um cara bonito, ele cuida de si, ele ainda usa as roupas do mesmo tamanho que usava quando nos casamos. E ele é um cara legal. Nós estamos casados, daqui a algumas semanas serão 57 anos. Temos 4 filhos, 12 netos e 6 bisnetos. E eu digo, tudo que eu faço é preencher cheques e eu me mantenho ocupada assim. Agora, eu nem me preocupo com a sacola de presentes e o papel de seda. Quem quiser que faça isso, eu apenas assino cheques. Isso é bem mais fácil assinar, sabe? Então, deixe-me perguntar. Se eu dissesse a você, enquanto está aqui na igreja hoje, alguém foi lá e então limpou a sua casa, ela ficará limpa para sempre. Você nunca mais terá que limpar. Isso foi feito de uma vez por todas. Você gostaria? Isso não seria incrível? Ou se eu dissesse que enquanto você esteve aqui hoje, alguém foi à sua casa e juntou todas as suas contas e pagou todas elas, e não apenas pagaram todas as suas contas que você tinha, eles estão cuidando de todas as contas que você ainda vai ter. Quantos aqui achariam isso muito bom? Bem, quer saber, tem alguém que fez algo por você que você nunca mais terá que fazer por si mesmo. Que foi lá e pagou pelos seus pecados, de uma vez por todas. Sabe, eu estava lendo Hebreus e eu continuei me deparando com essa declaração na Bíblia amplificada, de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas. E eu pensei, cara, não entendemos isso? Ele não fez isso só uma vez? Agora, a única vez que ele fez isso só uma vez, mas a única vez que ele fez, isso está valendo para todo o sempre. Você não precisa implorar a Deus para perdoar seus pecados. Eles já estão perdoados. Tudo que você precisa fazer é admitir que pecou, confessar os seus pecados e dizer, eu recebo o perdão que você providenciou para mim em nome de Jesus. Amém. Agora, não vou te dizer que nunca haverá consequências para o pecado, porque haverá, digamos que uma pessoa mata alguém, vai para a prisão. Agora, eles podem ser perdoados por Deus e eles ainda podem ter uma vida boa mesmo dentro dos muros da prisão, porque não é a liberdade exterior que nos dá uma vida boa, é a liberdade interior. É saber quem você é em Cristo e ser livre e não ter que viver debaixo do peso do pecado e da culpa e não ter que ficar bravo com todo mundo e ser capaz de perdoar as pessoas. Essas são as coisas que realmente tornam livre. Mesmo que alguém esteja na prisão, eu preguei em muitas prisões e eu dizia, vocês podem ser mais livres aqui do que algumas pessoas são lá fora. Porque a sua verdadeira liberdade vem de dentro de você.
Então eu quero falar com você sobre algumas dessas escrituras que dizem que Jesus fez isso por nós de uma vez por todas. Eu quero falar com você sobre como continuamos a tentar fazer algo que Jesus já fez por nós e como isso rouba a nossa alegria e rouba a nossa paz. De uma vez por todas significa agora e pela última vez, finalmente, positivamente, absolutamente. Isso nunca precisará ser feito de novo. E no início deste ano eu tive dodói, eu fiz uma pequena cirurgia nas costas e acabei tendo um coágulo no local da cirurgia e tive que fazer uma segunda cirurgia. Eu nunca senti tanta dor como no caso do coágulo. Eu preferia ter tido 3 bebês, sabe? Aquilo foi tão ruim que nem me lembro. Meus filhos disseram que eu fiquei de joelhos gritando: leve-me para o hospital agora, porque isso afetou todos os nervos das minhas costas e dessa perna, e esta perna ficou traumatizada ou danificada até certo ponto nos nervos com o coágulo. Eu não conseguia movê-la. Após a cirurgia, eu mal conseguia tirá-la da cama, então tive que passar 2 semanas no hospital de reabilitação. E ainda assim eu mal conseguia andar em um andador e eu cheguei em casa e por minha própria culpa, pensando que poderia fazer aquilo que não podia, eu caí e quebrei essa perna. E agora você tem que ser talentoso para quebrar as 2 pernas ao mesmo tempo. E então, para encurtar a longa história, 2 meses e meio em uma cadeira de rodas. Foi muito divertido. Para ir ao banheiro eu tinha que por uma tábua debaixo do meu traseiro e eu deslizava por esta tábua até a cadeira de rodas. E eu ia ao banheiro e baixava a lateral da cadeira de rodas, ia até o vaso sanitário, depois tinha que deslizar e voltar para a cadeira de novo. Eu te digo, eu fiquei muito bom em deslizar, foi absolutamente incrível. E foi muito difícil para minha família também. Alguém tinha que ficar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e minha família realmente se intensificou e todos os meus filhos se revizaram em torno de 4 horas e o Dave fez tudo o que pôde para me ajudar, mas foi uma aprovação e tanto, sabe? Quando eu fui ao médico pela última vez e ele disse: ok, acabou, você nunca mais terá que voltar aqui. Eu fiquei tão feliz em saber que eu nunca mais teria que fazer aquilo de novo. Amém? Da mesma forma que quando tive câncer há 32 anos, eu tive câncer de mama e tive que fazer uma cirurgia e eu fui muito abençoada. Nenhum câncer havia chegado aos meus gânglios linfáticos quando eu fui ao oncologista para descobrir o que viria a seguir. Ele me disse: eu tenho boas notícias para você. Você não precisa fazer nenhum tratamento, nem quimioterapia, nem radioterapia. Você nunca mais terá que voltar aqui. Eu fiquei tão feliz em saber que eu nunca mais teria que fazer aquilo novamente. E espero que você possa ficar muito animado quando eu te disser que Jesus pagou por seus pecados e que você nunca mais terá que tentar pagar por eles. E o que significa quando você... Sim, vamos lá. Esta vai ser uma mensagem tanto. Uau! Deixe-me dizer outra coisa que nunca mais terá que fazer. Depois de pecar, nunca mais precisa se sentir culpado. Vocês estão reagindo igual o pessoal do segundo culto? Você pode encontrar na Bíblia algum lugar que diz para se sentir culpado? Satanás, ele é o acusador dos irmãos. E mesmo depois de você pecar e você se arrepender e for perdoado, ele voltará e tentará te acusar de novo. Você já acordou de manhã e o diabo veio te dizer tudo de errado que você fez ontem? Mas aposto que há muitas manhãs em que você acorda e a primeira coisa que pensa é no que fez de errado ontem. Ele quer que você não apenas tenha tido um dia miserável ontem, ele quer garantir que você tenha um dia miserável hoje pensando no que fez de errado ontem. Amém? Agora eu não vivo mais assim, mas eu costumava. Durante anos eu vivia assim.
A culpa era minha melhor amiga, eu a carregava comigo por onde eu ia. Por ser abusada sexualmente quando criança, acho que em algum lugar da minha vida aceitei a ideia de que eu era culpada. E assim eu sempre me senti culpada. Sabe, eu não me sentia bem se não me sentisse errada. Eu sempre sentia que algo estava errado comigo. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? E assim eu levei muito tempo, para superar a culpa. Era como se houvesse uma presença que estava comigo o tempo todo, não bem na minha cara, mas uma vaga sensação de que algo estava errado comigo. Alguém aqui tem alguma ideia do que eu sentia, do que estou falando? E eu oro em nome de Jesus para que você entenda isso, porque se você entender, isso mudará a sua vida para sempre. E finalmente eu aprendi que eu não devo viver de acordo com o que sinto, mas de acordo com o que a palavra diz. E eu comecei a aplicar isso a essa coisa sobre a culpa. E quando eu me sentia culpada, eu dizia em voz alta: eu me sinto culpada, mas eu não sou culpada, porque a palavra de Deus diz que eu fui perdoada e o pecado e a culpa já foram removidos. E então ainda me sentia culpada e eu dizia: eu me sinto culpada, mas eu não sou culpada, porque a palavra de Deus diz que meus pecados foram perdoados e toda a culpa já foi removida. Eu não sou culpada, não importa como me faça sentir, diabo, eu não sou culpada, eu fui perdoada. E quer saber? Eu fiz isso várias vezes e comecei a acreditar. E veja, quando você crê nisso, temos muita informação, mas o que precisamos é de revelação. E eu quero que o que está na sua cabeça hoje vá para o seu espírito. Eu quero que você entenda que se você pediu a Deus para perdoar seus pecados, e estava falando sério, você não é culpado. Eu declaro que você é inocente. Amém? Eu não sei se você tem alguma ideia do quão maravilhoso isso é para mim viver assim depois de todos os anos que eu sofri. Por sempre sentir que havia algo de errado comigo, sempre sentindo que eu tinha que continuar fazendo algo para compensar ou fazer algo para garantir que Deus estivesse satisfeito comigo. Nós fizemos uma pesquisa em nosso escritório e eu achei as respostas tão incríveis. Perguntamos: quando você chegar ao céu? Ou se pudesse agora fazer 3 perguntas a Jesus, quais seriam? E sabe qual foi a primeira coisa que foi dita? Como eu posso saber quando eu fiz o suficiente? E todos são cristãos que trabalham para mim. Como eu posso saber quando eu fiz o suficiente? E veja, essa é a pergunta totalmente errada para qualquer um que realmente entenda a palavra, porque nós nunca podemos fazer o bastante. É por isso que Ele fez tudo por nós. Amém? Agora depende se você quer viver em Cristo ou em si mesmo. E veja, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que eu pudesse ser feita a justiça de Deus em Cristo. Se você apenas ler a Bíblia e você escolher todas as escrituras que dizem em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, tem algo que você pode procurar online. Vai, digite saber quem você é em Cristo, de Joyce Meyer. E você vai ver a longa lista de escrituras que dizem quem você é em Cristo. A Bíblia diz: eu sou completo em Cristo. Eu sou santo em Cristo. Santificado em Cristo. Justificado em Cristo. Sabe o que é ser justificado? É como se você nunca tivesse pecado. Tão inocente como um bebê recém-nascido. Eu te digo, em Cristo eu sou uma coisa e tanto.
Até o Papai Noel pediu para tirar uma foto comigo outro dia no shopping, gente. E foi tão engraçado. O Papai Noel veio correndo. Ei, posso tirar uma foto com você? Claro, sim, pode. Cara. Eu não sei algo se agitando em mim. Espero que entendam isso hoje. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele estava falando sobre a lei. Ele cumpriu a lei. Agora adivinha, nós não estamos mais debaixo das regras e regulamentos da lei do Antigo Testamento? Então pare de tentar arrastá-las para a sua vida no Novo Testamento. Você cria regras e regulamentos para si. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Você não tem que fazer nada disso. Você pode, e a verdade é que você quer. Em Ezequiel 36 diz, eu darei a você um novo coração. Eu tirarei de você o coração endurecido e de pedra, te darei um coração de carne. Diz na Amplificada, um coração sensível ao toque do nosso Deus. E eu colocarei dentro de você o meu espírito. Então, duas coisas acontecem no novo nascimento. Você ganha um novo coração, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. E assim Deus nos dá o seu Espírito Santo. Eu amo o fato de que ele disse, eu vou tirar o coração de pedra de você. A lei do Antigo Testamento ela veio em tábuas de pedra. Mas agora nós não precisamos mais dessas tábuas de pedra. Sabe por quê? Porque a lei está escrita em nossos corações. E sabemos o certo e o errado, sabemos agora que precisamos do ensino da palavra de Deus. Mas sabe, mesmo sem isso nós temos um senso do que é certo e do que é errado, porque Deus escreveu ali em nossos corações, então Ele nos deu o seu Espírito Santo, para nos ensinar. Como deixá-lo trabalhar conosco para mostrar em nós o que está dentro de nós, para que as pessoas vejam. Tudo bem, espere. Eu fiquei sabendo que no segundo culto todo mundo estava tão quieto. E pensei, ok, pode ficar tão quietos quanto quiserem, não me importo. Não podemos mais fazer nenhum acréscimo ao que Jesus fez por nós. Ele fez tudo o que precisava ser feito e a Bíblia diz que quando ele subiu aos céus, ele se assentou à direita do Pai. Para esperar até que seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés. Uau! E espere, você sabe o que mais diz em Efésios 2:6? Que nós estamos assentados junto com Ele. Aquele cara ali entendeu. Sabe o que significa? Eu posso administrar o ministério enquanto estou de férias? Eu não preciso me preocupar com as contas, nem com o que as pessoas pensam de mim, se elas gostam de mim ou não gostam. Tudo que me importa é que eu estou em Cristo. Se você não gosta de mim, fale com Ele. E veja, nós podemos entrar no descanso dEle. Eu me levanto todos os dias e faço o melhor que posso, não porque acho que preciso, mas porque eu amo tanto o Senhor que eu mal consigo suportar. Sabe, eu não tento fazer o certo para que Ele me ame. Ele me amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele amou você antes mesmo de ter criado essa terra. Você nunca poderá fazer com que Deus te ame mais do que Ele te ama nesse exato momento. Não importa o quanto você faça o certo, Ele nunca vai te amar mais, porque o amor dele é perfeito, Ele te ama. Ponto final, fim de conversa. E é melhor você aceitar isso.
Deus não está à venda, você não pode comprá-lo com boas obras. Eu tento ser boa todos os dias porque eu amo a Deus, não para fazer com que Ele me ame. Eu quero que você tente ser bom, mas não para ganhar algo de Deus. Você não pode ganhar sua salvação. Ela foi dada a você como um dom gratuito pela graça de Deus. Você não tem que pagar por isso. É um dom gratuito. Você não precisa pagar por isso, sentindo mal consigo, não precisa pagar com a culpa. Não precisa pagar ao não desfrutar a vida. Essa era outra coisa que eu fazia, tentando pagar pelos meus pecados. Eu não me permitia desfrutar a vida. Eu não achava que eu merecia, porque afinal eu não era boa, eu não tinha sido boa naquele dia. Uma noite eu estava sentada no sofá vendo um filme e eu pude sentir aquele vago sentimento de culpa, do qual já falei aqui antes. E finalmente pensei, Deus, o que há de errado comigo? Por que isso? Por que comigo deitada aqui? Por que eu me sinto culpada? O filme está tranquilo. A pipoca é sem gordura. O sorvete é sem adição de açúcar. O quê? Eu estou fazendo de errado. Ele disse, você se sente culpada porque acha que você não merece se divertir? Veja, Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo, até que ela transborde. Me pergunto, quantos aqui não estão desfrutando as suas vidas? Eu não estou falando de desfrutar das férias, não estou falando de desfrutar de uma viagem de compras, estou falando sobre desfrutar do simples, velho e comum segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e voltando para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ir trabalhar e limpar a casa e fazer o almoço, ir trabalhar e dirigir o carro e pôr gasolina. E sabe como você faz isso? Você entra em Cristo e fica lá. E apenas guarda o único mandamento que Ele te deu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e suas forças, e ao fazer isso, amando a si e aos outros, você guardará todos os mandamentos que Deus nos deu. Eu quero te dizer, você não se diverte até começar a se concentrar em apenas amar as outras pessoas. O que nosso irmão disse sobre Atos 20:35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, isso é 100% verdade. É incrível como você fica feliz quando realmente se concentra no que você pode fazer por outras pessoas. Estou tão orgulhosa desta congregação. Me disseram que 27 famílias se prontificaram a adotar crianças. Isso é algo que Deus está fazendo, sabe por quê? No dia 13 deste mês haverá um capelão, haverá alguém vindo. Eu liguei para o meu filho. A Bíblia fala muito sobre órfãos e viúvas, ela cita especificamente esses dois grupos de pessoas, órfãos e viúvas. Elas são pessoas solitárias, elas vivem sozinhas, não tem ninguém para ajudá-las. E nós já temos um ministério de lar de idosos e tento me certificar de que Eu pensei nos órfãos, pensei bem, nós temos orfanatos ao redor do mundo, mas e a minha própria cidade? O que podemos fazer pelos órfãos da nossa cidade? Se você realmente quer ajudar as pessoas, às vezes tem que ser agressivo, não pode esperar Deus bater na sua cabeça e obrigá-lo a ajudar alguém, tem que fazer algumas perguntas e buscar um pouco. Então, liguei para o meu filho, que está encarregado de nossas missões, e eu disse, quero que entre em contato com os orfanatos dessa cidade e veja o que podemos fazer para ajudá-los. Tem algo que possamos fazer para ajudá-los? E então, alguém que trabalha conosco se reuniu com todos os orfanatos e descobrimos tudo sobre acolhimento, isso e aquilo, e vários suprimentos que eles precisavam. E agora temos um rapaz que representa todos os orfanatos, que conversa com nossa equipe, e espero que alguns de nossos funcionários queiram adotar. E sabe o que eu li outro dia? E isso parece quase impossível, mas eu li que se apenas uma única família de cada igreja evangélica na América adotasse,
apenas uma criança, poderíamos limpar completamente o sistema de assistência social. A Bíblia fala muito sobre órfãos e viúvas. Então, especificamente, ele chama esses dois grupos de pessoas de órfãos e viúvas. Elas são pessoas solitárias, elas vivem sozinhas, não tem ninguém para ajudá-las. E nós já temos um ministério de lar de idosos e tento me certificar de que Eu pensei nos órfãos, pensei bem, nós temos orfanatos ao redor do mundo, mas e a minha própria cidade? O que podemos fazer pelos órfãos da nossa cidade? Se você realmente quer ajudar as pessoas, às vezes tem que ser agressivo, não pode esperar Deus bater na sua cabeça e obrigá-lo a ajudar alguém. Tem que fazer algumas perguntas e buscar um pouco. Então, liguei para o meu filho, que está encarregado de nossas missões, e eu disse: quero que entre em contato com os orfanatos dessa cidade e veja o que podemos fazer para ajudá-los. Tem algo que possamos fazer para ajudá-los? E então, alguém que trabalha conosco se reuniu com todos os orfanatos e descobrimos tudo sobre acolhimento, isso e aquilo, e vários suprimentos que eles precisavam. E agora temos um rapaz que representa todos os orfanatos, que conversa com nossa equipe, e espero que alguns de nossos funcionários queiram adotar. E sabe o que eu li outro dia? E isso parece quase impossível, mas eu li que se apenas uma única família de cada igreja evangélica na América adotasse apenas uma criança, poderíamos limpar completamente o sistema de assistência social. Apenas uma família. Nós temos tantas igrejas, mas se apenas uma família. Nem todo mundo pode fazer isso, não há culpa se você não puder fazer isso, mas veja, foram 27 famílias, dona. 27 famílias, isso é incrível. Obrigada por fazer isso. Isso é incrível. E quer saber? Pode não ser fácil. Você tira uma criança de um desses orfanatos, elas podem ter alguns problemas, mas você quer ajudar as pessoas ou não? Sabe, ajudar as pessoas nem sempre é fácil. Dave sabe disso. Ouçam, o Dave tinha 26 anos e estava orando por uma esposa. Ele queria se casar. Estava namorando 3 moças. O Dave sempre acreditou que a fé sem obras é morta, sabe? Ele namorava 3 mulheres ao mesmo tempo e ele me conheceu. E eu estava na frente de casa lavando o carro da minha mãe, usando shortinhos curtinhos. Eu usava o meu cabelo amarrado aqui em cima. Ele me achou fofa e disse: ei, quando terminar de lavar esse carro, você lava o meu? Eu disse: se você quer o seu carro lavado, amigo, lave você mesmo. E ele disse que o que veio à mente dele foi: essa é a garota para mim. Agora, ele tinha que ser louco ou foi o Espírito Santo ou um dos dois. Eu não recomendo isso, mas tivemos 5 encontros e nos casamos. Ele teve que se casar comigo antes de descobrir no que estava se metendo, mas ele... Aqui está o erro que ele cometeu. Ele orou para que Deus desse a ele alguém que ele pudesse ajudar? Eu era qualificada, com certeza. Então você tem que ter em mente, pense no que teria acontecido se ele não tivesse ficado firme comigo naqueles primeiros 3 ou 4 anos que foram tão difíceis para nós. Basta olhar para quantas pessoas podemos hoje ajudar em todo o mundo, porque ele não desistiu de mim. Então vamos, não desista das pessoas. Deus tem um plano para a vida delas, assim como Ele tem um plano para a sua também. Nem tudo precisa ser confortável e conveniente para nós. Nós não temos a menor ideia do que significa sofrer. Se nós temos nossas dores nas articulações de nossas costas, e temos perdas, e sabe, temos dificuldades em nossas vidas, mas quantas pessoas hoje realmente querem se dispor e vão se incomodar em fazer alguma coisa para Deus que não seja muito agradável? Não muitas. Amém? E precisamos voltar e ter mais disso. Então acho melhor pregar minha mensagem, já que só tenho 10 minutos.
Então você não precisa se sentir culpado. Quando você peca, tudo o que precisa fazer é admitir isso. Não dê desculpas para isso, não tente justificar nada, admita. Arrependa-se, o que significa estar disposto a se afastar disso. Eu não quero mais fazer isso, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude. Confesse, receba o seu perdão. Sabe, eu acho que isso faz parte. Eu acho que às vezes oramos, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas nunca reservamos um tempo para receber isso. Então eu recebo o seu perdão, eu o aceito. Esse pecado se foi agora, então já não há mais condenação. E reserve um momento, fazemos tudo muito rápido, sabe? Pare um momento e apenas absorva isso. Deus, obrigada por sua misericórdia. Obrigada por sua bondade, obrigada por sua graça. Então, cara, quando o diabo aparecer te acusando, você diz, cale a boca. Eu fui perdoado. Eu não aceito essa falsa culpa. Eu não vou aceitar porque é uma mentira do poço do inferno. A palavra de Deus diz que eu fui perdoado. Amém? Vamos, louve a Deus. Isso pode fazer uma enorme diferença em sua vida se você entender isso hoje. Não na mente, mas no coração. Não posso fazer nada sobre como se sente, mas posso lhe dizer a verdade da palavra. Você pode pensar, eu sou culpado, o diabo colocará pensamentos em sua cabeça. Você é culpado, você não merece. As pessoas vão a Deus e dizem, oh Deus, se você fizer apenas isso ou fizer apenas aquilo. A palavra apenas significa o suficiente. Não ore desse jeito. Peça a Deus coisas grandes, coisas ousadas. Peça a Ele para te usar de maneira poderosa. Não posso fazer nada sobre seus sentimentos, mas posso lhe dizer para não viver de acordo com eles. Viva do outro lado dos seus sentimentos. Sim, eu me sinto culpado, mas eu não sou culpado. Eu sinto que eu não mereço isso, mas em Cristo eu mereço. Veja, isso não é sobre o seu fazer, é sobre o seu ser. É quem você é. O diabo tentará lhe dizer tudo o que você faz de errado, mas a palavra de Deus lhe diz quem você é em Cristo e a quem você pertence. Veja, nós temos uma pessoa feliz ali. Tudo bem. Hebreus 10:10. De uma vez por todas, e de acordo com esta vontade de Deus, nós fomos feitos santos. Todos digam, fomos feitos. E não diz será assim se você fizer muitas boas obras. Diz que nós fomos feitos santos. Bem, espere aí. Se eu sou santo, por que ainda faço essas coisas erradas? Porque o seu ser é diferente do seu fazer. Veja, não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu costumava estar. Eu estou bem e eu estou a caminho. No próximo ano, quando vier aqui, estarei um pouco melhor do que estou, mas ainda terei um longo caminho a percorrer. E está tudo bem, porque tudo com que Deus realmente se importa é que você queira fazer o que é certo. E que esteja progredindo um pouco mais. Amém? Apenas um pouco de progresso. Amém? E Paulo disse, não que eu já tenha alcançado. Eu quero ser perfeito, mas ainda não alcancei. Mas ele disse uma coisa eu faço, e é a minha única aspiração. Isso significa mais do que qualquer coisa para mim. Deixando de lado o que ficou para trás, eu prossigo em direção ao que está adiante. Todo dia é um dia totalmente novo. Todas as noites, quando o sol se põe, ele se põe com todos os nossos erros daquele dia. E todas as manhãs, quando o sol nasce, é um dia totalmente novo. E você começa tudo de novo.
Você tem uma louça limpa? Ok. Você é um espírito, você tem uma alma e vive num corpo. Assim como havia o Santo dos Santos, o lugar santo no pátio exterior, somos agora o templo de Deus. O templo do Antigo Testamento tinha o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano. Bem, nós temos um sumo sacerdote também. Ele vive nesse lugar santíssimo que é o nosso espírito, e ele teve que vir e torná-lo santo para que ele pudesse viver lá, porque ele não pode estar em nenhum lugar que não seja santo. Então você tem tantas coisas boas em seu espírito, sabe? Porque o Espírito Santo está lá, todo o fruto do Espírito está em você: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, humildade. Então não devemos sair por aí dizendo: eu não sou paciente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é santo, você é justo, você é santificado, você é justificado, você está livre do pecado. Mas então em Filipenses 2, versos 12 e 13, diz: agora trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, e não diz trabalhe pela. Diz trabalhe isso. E isso significa trabalhar com o Espírito Santo que está em você, para pegar todas as coisas maravilhosas que a Bíblia diz que estão aí dentro e colocá-las em sua alma, que na verdade é sua mente, sua vontade e suas emoções. Renove essa mente, pare de viver de acordo com seus sentimentos e use o seu livre-arbítrio para entregar sua vontade a Deus. Então, esse é todo o processo. Isso é realmente, sabe, quando você nasce de novo, sai do Egito e da escravidão, toda essa coisa de renovar a mente, de morrer para si mesmo, esse é o tempo de deserto que passamos. Mas então, de repente, você entra na terra prometida. E é aí que você começa realmente a viver isso em sua vida diária. Aí fica fácil perdoar as pessoas, quer saber? Eu consigo perdoar alguém agora antes mesmo de terminarem de me ofender. Enquanto você ainda está me irritando, eu já estou te perdoando. Você... Sabe por quê? Porque já estive lá, já fiz isso e sei que Deus quer que eu perdoe as pessoas por mim mesma. Não tem nada a ver com você. Você pode não se arrepender do que fez, mas eu não tenho que ficar na prisão por causa do que você fez. Você me feriu uma vez, mas não tenho que deixá-lo continuar me ferindo a vida toda. Eu posso... Você sabe como o diabo fica bravo é quando você está feliz. A alegria do Senhor é a minha força. Cantamos isso, mas não sabemos disso. A alegria do Senhor é a minha força. O ladrão vem então somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo, até que ela possa transbordar. Nós somos os representantes pessoais de Deus aqui neste mundo. A Bíblia Amplificada diz: Ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Você é o único Jesus que as pessoas vão ver aqui neste mundo. E você não pode ser um cristão azedo, que parece ter sido batizado em suco de limão. As pessoas pensam que os cristãos não podem se divertir. Precisamos nos divertir mais do que qualquer um na terra. Bem, sabe, se você é um cristão, então você não pode se divertir. Não, o que você não pode é ficar de ressaca com todas essas diversões que tem por aí. Mas você pode ter uma alegria indizível e cheia de glória e a paz que excede todo o entendimento. Você pode ter paz quando tudo em sua vida está de cabeça para baixo e você não tem a menor ideia de como tudo isso será respondido. Amém? É isso? Glória a Deus, precisamos trazer o povo do segundo culto de volta e deixá-los pegar essa parte. Hebreus 10, 12. Ao passo que este Cristo
Depois de ter oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, o qual foi aceito para sempre, assentou-se à mão direita de Deus. Pessoal, deixe-me dizer, está tudo consumado. Hebreus 10:14, pois por uma única oferta, veja, debaixo da lei eles tinham que voltar todo ano e fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eles nunca se livravam completamente do sentimento de pecado e culpa. O pecado deles era coberto, mas eles sempre estavam conscientes deles. Mas nosso pecado não está coberto. Ele foi lavado. Você não consegue encontrá-lo mais. Ele entrou no fluxo daquele sangue, ele foi lavado. E não temos que viver com uma consciência pecaminosa, podemos viver com uma consciência de justiça. E quanto mais você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, então mais você vai fazer as coisas certas. Veja, Deus nunca nos pede para fazer nada sem nos dar o equipamento para fazê-lo. Oh, Jesus! Eu gostaria de saber cantar para terminar isso com música. Hebreus 10:14, pois por uma única oferta ele para sempre e completamente. Entenderam? Para sempre e completamente purificou e aperfeiçoou aqueles que são consagrados e santificados. Hebreus 10, 17 e 18. Ele então prossegue dizendo, e dos seus pecados e das suas transgressões eu não me lembrarei deles mais. Agora, onde existe remissão absoluta, perdão e cancelamento da penalidade, daqueles pecados e violações da lei, não há mais nenhuma oferta que você possa fazer para expiar o seu pecado. Aleluia! Acho que isso está escorrendo da sua cabeça para o seu espírito. Você está entendendo? Agora, deixe-me dizer que antes do fim do dia, provavelmente você vai fazer algo que não deveria fazer. Sabe, talvez não, mas... Sabe, Davi orou para que Deus o perdoasse por seus pecados inconscientes. E oro por isso também, porque nós pecamos em palavras, ações e pensamentos, então, meu Deus, só de termos um pensamento errado sobre alguém, nós pecamos. Mas Deus tem tudo coberto. Mas digamos que você vai fazer algo antes do fim do dia, pode até ser antes de sair do estacionamento. Porque há muito trânsito nesses estacionamentos, sabe? E cara, se você não é uma pessoa paciente, você é paciente, talvez ainda não tenha descoberto, sabe? Porque a paciência está em seu espírito, só que você ainda não trabalhou com o Espírito Santo para colocá-la para fora. E amanhã, quando você acordar, o diabo vai dizer, ei, foi bom para você ouvir aquela pregação da Joyce Meyer ontem? Você é isso. É aí que você tem que se lembrar do que aprendeu aqui hoje. É aí que você tem que se defender e fazer uma verdadeira guerra espiritual e lutar o bom combate da fé e dizer, eu não sou salvo por minhas obras, eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim. E ele fez isso de uma vez por todas e completamente para sempre, e ele não se lembra mais do meu pecado. Então rasteje de volta para o buraco de onde você saiu, porque eu pertenço a Deus e não a você. Então vamos adorar a Deus. Eu queria pular, mas estou muito velha. Eu gostaria de ainda conseguir pular, mas dói minhas costas, então só posso fazer isso. Oh, aleluia! Alguém grite, eu sou livre! Tudo bem, deixe-me orar por você.
Pai, eu oro para que as pessoas retenham o que elas aprenderam aqui hoje. E que isso seja uma revelação, não apenas mais informações. E ajude-as a desfrutar daquilo pelo qual Jesus morreu para lhes dar. Ajuda-nos a pôr um sorriso no rosto dele apenas desfrutando do sacrifício que ele fez. Nós te amamos, Senhor, e queremos ser bons, queremos fazer tudo certo. Mas às vezes erramos e precisamos da sua ajuda. Sou tão grata por saber que sempre temos você. Receba o nosso amor em nome de Jesus. Amém. Obrigada.